Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos vós. Meus amados, estamos estudando a lições bíblicas adultos, primeiro trimestre de 2026, onde tem como título a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma só essência. A lição de hoje é a lição de número 4, onde tem como título a paternidade divina. O texto de ouro da lição encontra-se em 1 João, capítulo 4, versículo 14. Acompanhe a leitura. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. A verdade prática, a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Esta é a verdade prática. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo da lição: compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. A segunda, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. Terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 João, capítulo 4, do versículo 13 ao 6. Meus irmãos, era necessário o Pai enviar o seu Filho. Por isso que disse um dos profetas: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Jesus Cristo, ele tinha que vir na plenitude dos tempos. Tudo foi preparado para este momento de alta significação para toda a raça humana. Mas o Senhor, Deus, ele se utilizou de alguma agência. Ele se utilizou das profecias, da própria lei, do decálogo, né? O próprio cativeiro é uma agência utilizada por Deus, decurso da história bíblica para a vinda do seu Filho, porque o povo, quando estava cativo na Babilônia, foram para lá cativo porque eram adoradores, tinha outros ídolos, um povo pagão, acreditava nos ídolos vizinhos. Eles, de uma certa forma, eram politeístas. Foram para o cativeiro com a ira de Deus, mas quando eles retornam, através do sofrimento que passaram lá no cativeiro, eles retornaram monoteístas, na crença de um único Deus verdadeiro. Tudo isso foi uma preparação. Meus queridos, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, antes do Verbo encarnar, todas as correntes convertiam para este momento de alta significação. Após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, após ser encarnado, tudo parte desse princípio. Então, a paternidade divina é o título da lição. O nosso texto áureo: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Olha, depois de todos os acontecimentos, depois de ter um preparo da parte de Deus, do mundo e da história, ele envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Olha o que está escrito aqui, ó, em 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Isso aqui o apóstolo
João, ele está fazendo uma afirmação. Ele não está dizendo que alguém disse a ele que o filho já tinha vindo. Ele está afirmando aqui, ele está dizendo, olha, eu vi, olha, e vimos. Então, esse plural não quer dizer que só foi ele. Outras pessoas viram, os apóstolos e outras pessoas. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez, as suas maravilhas, os seus prodígios, implantando o reino de Deus aqui na terra. A verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Então o Pai, ele nos amou primeiro, enviando o seu Filho. Veja, quando nós ainda estávamos no pecado, ele nos amou a si mesmo, nos amou primeiro, enviando o seu Filho. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é uma demonstração de amor. Então ele envia o seu Filho implanta o reino de Deus aqui na terra, né? Depois o Senhor Jesus é assunto aos céus, termina o seu ministério terreno, aí o Espírito Santo desce, né? Para nos aperfeiçoar, para nos ensinar. Então o Pai elegeu, né, antes da fundação do mundo, a palavra diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Filho vem para fazer a obra do Pai. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai nos aperfeiçoando, né, para essa tão grande salvação. Temos aqui a leitura diária. É bom nós lermos alguns textos aqui da leitura diária, porque também iremos encontrar esses textos no decorrer da lição. 1 João 1,18. O Pai não tem início nem fim, ele é eterno. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus, ele se revelou de várias maneiras. Ele se revelou através da própria natureza. O Salmo 19 nos declara essa verdade, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós vemos isso nos Salmos. Ele se revelou para pessoas, né, que é a sua revelação especial, né, para as pessoas, se revelou para até pagãos, como o próprio rei Ciro. Lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vemos essa revelação, né, que o Senhor levanta o rei para que ele edifique uma casa que está em Judá, Jerusalém. Então, ele usou até pagãos para o seu plano divino redentor. Já em João, capítulo 7, 17, versículo 5, esta é a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando ele está orando ao Pai, né? Quando a obra já está sendo completa. Ele ergue os seus olhos para os céus e diz: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como me deste poder sobre toda a carne, para que lhe dê vida eterna, e a vida eterna é esta: creio em ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pai, eu glorifiquei-te na terra, confirmando a obra que me deste a fazer. Agora glorifica tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo mesmo antes que o mundo existisse. Então, esta passagem de 17, já no versículo 5, né, está mostrando a deidade de Deus, né, e mostrando que ele é eterno, né, que ele já estava com o Pai lá na eternidade. Agora glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de tudo, antes de criar os céus e a terra, criar o universo, antes de criar os anjos, antes de criar os animais, antes de criar tudo, Jesus já estava na glória com o Pai. No versículo
5 do Evangelho de João, o Pai gera o Filho e ambos têm a vida eterna em si mesmo. Vamos ler essa passagem. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Vamos mais adiante. Mas quando vier o Consolador, aqui é João 5,26. João 5,26. Então está escrito em João 5,26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, o Filho, ele é gerado do Pai, não criado. Eles são uma só essência. Eles têm os mesmos atributos. Então, atributos naturais e os atributos morais de Deus. É como se fosse o sol resplandecendo, né? Espalhando aquela sua luz. Então, Jesus Cristo, ele é a mesma essência do que o Pai. Então, o Deus, ele tem vida em si mesmo. E Jesus Cristo tem vida em si mesmo. Jesus Cristo disse que ele pode, quando ele estava aqui na terra, encarnado, ele disse que tinha o poder de morrer, né, e de dar a vida a si mesmo, de resgatar a sua vida. Por quê? Porque ele é Deus, nenhum outro ser tem esta capacidade. Lá em João, capítulo 15, versículo 26, está escrito: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Observe que o Pai, ele tem a vida em si mesmo e entregou também ao Filho. O Filho foi gerado para a história da humanidade. Ele foi encarnado, o Deus encarnado. Então Jesus Cristo, ele veio cumprir o seu ministério, aquela obra que o Pai deu para que ele fizesse. Então ele cumpriu a obra perfeitamente, sendo ele mesmo o sacrifício, o próprio sacrifício. Porque na antiga aliança, para a remissão dos pecados, para perdoar pecado, tinha que haver um sacrifício de um animal imaculado. O sumo sacerdote, ele oferecia aquele animal, o Senhor recebia como cheiro suave, aquilo era perdoado, mas aquilo era transitório, aquilo apontava para Jesus. Jesus, ele é o sacrifício cabal. Não tem mais sacrifício algum. Você não pode estar se autoflagelando. Não é Allan Kardec, não é Buda, não é ninguém que está fazendo uma reconciliação com o Pai. Jesus Cristo, ele sim foi enviado do Pai para fazer esta reconciliação, porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, Jesus veio, né? Ele cumpriu o que Deus tinha na sua mente, lá nos refolhos da eternidade. Ambos tinham esse desejo. Então ele veio, implantou o reino, fez a obra, e agora ele está subindo ao Pai para ser glorificado com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse, para ser novamente exaltado. Aqui quando ele estava no estado de humilhação. Agora não, agora o Espírito Santo desce. Então, quando o Espírito Santo desce, Jesus Cristo é assunto, e agora começa o ministério do Espírito Santo de Deus, a nossa dispensação, a dispensação da graça. Veja o que está escrito em João 16, 7 a 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Veja só que o Espírito, ele procede do Pai e procede do Filho, porque era necessário que o Filho fosse assunto, para que ele mesmo enviasse o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo, nos aperfeiçoando, né? Nos ensinando, né? E convencendo, mostrando o que é pecado, o que é justiça, e esse é o trabalho do Espírito Santo. Meus amados e queridos irmãos, vamos para o primeiro tópico, foi apenas uma introdução. O primeiro tópico da lição: a revelação da paternidade do Pai. A palavra-chave é paternidade, mas antes vamos ler a introdução. Nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo, né? Nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Deus através de Jesus Cristo. Então nós somos filhos adotivos em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Primeiro ponto: a revelação da paternidade do Pai. Definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Olha só, é atributo de Deus, da primeira pessoa. São três pessoas: a primeira pessoa, Deus; a segunda pessoa, Jesus Cristo; a terceira pessoa é o Espírito Santo de Deus. Cada um com a sua função no plano redentor. Então, escuta, em Efésios 4:6, abra sua Bíblia. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos e vós. Há um só Deus, três pessoas distintas, né? Duas pessoas que são em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Co-igual, co-eterno, mesma substância. O Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano. O Pai eterno, Ele é a fonte de tudo. O nosso Pai, Ele é soberano. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Nós temos esse acesso ao Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um só Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Há um só Pai, Pai eterno. Então, eu só tenho acesso ao Pai, à eternidade, a Deus. O único caminho é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo dessa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o caminho, não há outro. Em Salmos 2:7 está escrito: recitarei um decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Como é que Deus gerou o nosso Senhor Jesus Cristo? É meio complicado isso aí, a princípio. Mas quando nós começamos a meditar, nós vamos ver que isso aí é muito fácil. Deus sempre foi Deus, Pai. Jesus Cristo sempre foi o Deus Filho. E o Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo. Aqui não é a criação de Jesus Cristo. Não. Jesus Cristo não está sendo criado, porque Ele é Deus. Deus é incriado. Aqui é a referência à sua divindade. Uma referência à sua filiação eterna e sua exaltação messiânica. Este é meu filho, este é o Messias, né? Lá da antiga aliança. Aleluia, glória a Deus. Aqui, olha, no Salmo, né? Lá já estava apontando, né, para Jesus Cristo. Ele é gerado, não criado. É uma eterna geração. Lá estava, isso foi uma colocação muito bem feita
no concílio de Nicéia, né, contra as heresias que estavam aparecendo naquela época, principalmente Ário, o herege, que não acreditava na deidade de Jesus Cristo. Dizia que Jesus Cristo era um profeta, uma pessoa especial, mas não acreditava que ele era a segunda pessoa da Trindade. Afinal de contas, ele não acreditava na Trindade. Então, é o mesmo que dizer, a luz vem do sol. O mesmo que dizer, a luz vem do sol, Jesus procede do Pai, desde a eternidade. Hoje te gerei. Isso aqui fala de uma ressurreição, fala de uma exaltação, de uma apresentação. É o seu poder, a sua divindade que é manifestada na história. É o poder de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, que é manifestado na história. Ele é a revelação maior. Deus se revelou através da natureza, como já falamos, se revelou através de pessoas especiais, homens, através de homens ímpios, através dos profetas, através das escrituras, mas a maior revelação de Deus Pai foi o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele e o Pai são um. Certa vez ele disse isso. Então, a geração refere-se à sua relação divina com o Pai e seu nascimento físico, a sua encarnação. Então, é uma geração divina com o Pai e sobre a encarnação do próprio Senhor Jesus Cristo. A paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus, isso aí era no tópico 2. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está demonstrando a sua deidade, que ele não era de agora, ele é eterno, ele é Deus de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, abra sua Bíblia em João 10:30. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Mesma essência. Mesma substância. Coigual. Coeterno. Mesmos atributos morais, os atributos naturais, onisciência, onipotência, todos os atributos é o mesmo de Jesus, do Deus Pai, é o mesmo de Jesus Cristo e é o mesmo do Espírito Santo de Deus. O tópico 2, vamos ler um versículo chave, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui mostrando, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma paternidade eterna. O ponto 4. O Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai. Nós vemos isso naquela passagem de João 15:26, que o Espírito Santo, ele procede do Pai. Vamos ver como se deu isso. E enviado pelo Filho, a saber, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e é muito mais do que um detalhe teológico, é uma fonte poderosa para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então, o Espírito Santo, que é Deus, está entre nós, nos ajudando a chegar mais próximo cada vez da eternidade, mais próximo cada vez de Deus. Vamos para o ponto 2 da nossa lição.
reconhecendo a paternidade do Pai. A confissão que Jesus é o Filho de Deus é um ato central da fé cristã. O que está escrito lá em João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Que coisa mais linda. Então você não diz isso por simples dizer, é porque o Espírito Santo está em vós. Então, se você confessa, é porque o Espírito de Deus está em nós. Nós não falamos de nós mesmos, é o Espírito Santo que vai nos ajudando, que vai nos auxiliando. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Então, você tem que amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? Guardando a sua palavra. Se você guarda a palavra de Deus, o Pai o amará. Jesus diz, eu e ele faremos morada neles. Então, nós somos morada do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é Deus. Não sabeis vós que sois templo e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Nós observamos essa passagem lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 10, né? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então eu tenho que crer, né? Confessar Jesus Cristo como meu Salvador e crer que Deus ressuscitou ele dos mortos, confirmando o versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, meus amados? O ponto 2, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então, o amor é o aferidor de todas as qualidades de Deus, dos seus atributos, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade de Deus, a santidade de Deus. O aferidor maior de todas essas atributos de Deus é o amor, é o próprio amor. O amor do Pai é sacrificial, demonstrando ao enviar o seu Filho um amor incondicional, um amor de tal maneira, ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estão debaixo da lei. Então, essa passagem de Gálatas 4,4 está querendo dizer que a lei, ninguém cumpriria a lei. Pela lei, ninguém era salvo, porque a lei toda, ninguém conseguiria
cumpri-la. Se eu falhasse com uma, falhava com todas. Aí o Senhor envia o seu Filho. Aleluia. Ele sim. Você crendo nele, confessando com a sua boca, você tem a salvação. O ponto 2, no ponto 2 ainda, assim o amor do Pai é a fonte de nossa vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Então, a nossa salvação, a graça, tudo veio do Pai. Tudo procede do Pai. Terceiro ponto, as bênçãos da filiação divina. A Escritura afirma que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, é esperança. É um texto escatológico que está em 1 João 4,17. Teremos confiança no dia do juízo, que não iremos perecer. Por quê? Porque temos o amor do Pai. Somos filhos adotivos em Jesus Cristo. Então a nossa esperança de uma ressurreição, nossa esperança de morar com Deus no céu, novos céus, nova terra, onde habita a justiça, tudo isso provém do Pai. Não foi eu que me aproximei do Pai. Foi o Pai que se aproximou de mim. Não foi eu que primeiro amei o Pai. Foi o Pai quem me amou primeiro. Então dele procede todas as coisas. Abra sua Bíblia em Romanos. A minha já está aqui aberta. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa justificação só é através do sangue de Jesus Cristo, só através do que ele fez no Calvário. Aquela morte substituta, morte vicária, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o apóstolo diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência, e a paciência é experiência. Aí no versículo 5 ele diz, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4,18. O amor, ele lança fora o temor. No amor não há temor. Se nós realmente guardamos a palavra de Deus, verdadeiramente nós o amamos. Então nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus nos encoraja, nos dá força. É o nosso escudo, é nossa capacete, é nossa espada. Então não há temor. Aleluia, glória a Deus. Sinopse do segundo ponto. Confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Então essa evidência da filiação divina e comunhão com o Pai é a confissão de Jesus Cristo como nosso único Salvador. Então nós somos enxertados na família de Deus. Nós somos filhos agora adotivos de Deus. Fazemos parte também da herança. A experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós
é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Então você guardar a palavra de Deus em seu coração, e este amor de Deus, que é a sua palavra, na sua revelação, vai sendo amadurecida dentro de nós. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Então, a palavra de Deus, o amor de Deus em nós, o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, vai nos preparando, vai nos convencendo. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro. Abra sua Bíblia em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Aleluia. Então, você tem que guardar a palavra de Deus. Se você guarda a palavra de Deus, o Pai o amará. E Jesus disse: aquele que me ama, aleluia, será amado do meu Pai. Então, todo o segredo está em Jesus. Primeiro, nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para o sacrifício. Porque aquilo que ele fez na cruz, que foi a demonstração de amor do Pai, é para isso, é para estas coisas que devemos olhar, observar. O que ele fez por nós, enviando o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda em João 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Que coisa mais linda. Então, o segredo está na palavra. A palavra de Deus é a revelação. Jesus Cristo é o ápice da revelação de Deus. Então, eu tenho que olhar para os feitos da cruz. Eu tenho que olhar para aquele amor que foi colocado ali na cruz. Porque havia uma cédula que era contra nós nas ordenanças de Deus. Mas Deus, aleluia, cravou-a no meio de nós, na cruz. Jesus Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, aleluia, havendo feito purificação por si mesmo, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É o nosso supremo sumo sacerdote. Nos convinha esse supremo sumo sacerdote, santo, inocente, separado dos pecadores, feito mais sublimes do que os céus. Tópico 2, do terceiro ponto. O amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, nós temos que amar Deus, mas também temos que amar o nosso irmão, aquele que está ao nosso lado. Se eu não consigo amar o meu irmão que está ali do meu lado, como é que eu vou conseguir amar a Deus? Mentira. Você primeiro tem que amar o seu irmão. É um dos maiores mandamentos.
Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade. Quando os cristãos vivem em amor mútuo, quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus, aquele que ainda não o conhece. Então, Deus é amor. Ele é a expressão máxima da palavra amor, é o próprio Deus. Porque ele é o próprio amor. Jesus Cristo, quando encarnado, era o próprio amor personificado. Deus encarnado, revelando ao Pai aqui na terra. Terceiro ponto, fomos amados primeiros. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi eu que amei a Deus primeiro. Foi Ele que me amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama o seu próximo, como você pode dizer que conhece a Deus? Então você tem que amar o seu próximo para você dizer que conhece a Deus. E as pessoas vão conhecer Deus em você através do amor de Deus em você. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão da lição. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filho de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Jesus Cristo veio e implantou o reino de Deus, fazendo um bem, curando todas as moléstias, falando de amor. Então, se somos realmente discípulos de Jesus Cristo, nós temos que fazer igual ao Mestre. Nós temos que ter o Mestre como referência em nossas vidas. Assim a humanidade, assim o mundo vai ver que nós somos diferentes. Nós somos luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, se Ele é luz, nós temos que ser luzeiros também. Nós temos que resplandecer nas trevas, neste mundo de trevas, nesse mundo já o maligno. Aleluia. Sinopse do terceiro ponto. O amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para que temer? Se eu tenho um Deus forte, se eu tenho uma palavra verdadeira, que é o meu escudo, que é minha proteção. Então, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui concluindo mais uma lição abençoada, a paternidade, né, do Pai. Próxima lição, iremos estudar a lição número 5, o Deus Filho. Mas eu espero que os irmãos tenham captado algo através da introdução, de alguns tópicos da lição, de alguns versículos, entendido um pouco a respeito do título da lição, a paternidade de Deus, que Ele é Pai desde a eternidade. O Filho é Filho desde a eternidade, o Espírito é Espírito desde a eternidade. É um só Deus, é o Deus triuno, mesma natureza, mesma essência, coigual, coeterno.
coexistente, mesma substância. Então, cada um com as suas funções, no plano de redenção, plano de salvação da humanidade. Que o Senhor nos conceda graça, e se Ele não vir na próxima aula, se for da sua vontade e assim Ele quiser, estaremos juntos novamente na lição de número 5. Deus abençoe a todos.